Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às regiões, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Oremos ao Senhor. Ó Deus, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Que ao abrirmos o Teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece, ó Deus, todo engano, e do erro livra os Teus filhos. Não nos deixes ir além daquilo que o Senhor revelou a nós, mas também nem a quem, mas que o puro e simples Evangelho seja pregado, explicado e aplicado à nossa vida. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Em toda a área do conhecimento, você tem conhecimentos basilares que, se você não tivê-los, você pode descartar. Por exemplo, se você está na área contábil, o básico que você tem que saber são conceitos de crédito e de débito. Contador que não sabe o que é crédito, o que é débito, pode ter o computador mais moderno, os softwares mais elaborados, porque a base já foi perdida. Na filosofia também, um bom filósofo deve, ao menos, primeiramente, reconhecer as grandes áreas da filosofia, da ética, da epistemologia, lógica, estética. Um bom psicólogo deve reconhecer as linhas da psicologia, o behaviorismo, a psicanálise. Um bom engenheiro, seja de qualquer área, civil, mecânica, tem que, pelo menos, reconhecer ou distinguir esforços de tração e de compressão. Caso contrário, literalmente a casa cai, sem trocadilho. Enfim, toda área você tem conhecimentos básicos que são necessários e não devem ser esquecidos para o bom desenvolvimento. Em relação às igrejas e ao Evangelho, é assim também. O conceito do Evangelho, ou saber o que é o Evangelho, é a obrigação que nós temos, seja enquanto pastores, seja enquanto membros, uma vez que, mesmo que isso tenha virado, digamos, uma característica, uma marca muito diluída, mas até segunda ordem você é um evangélico, porque você entende e vive o evangelho pregado pelo Senhor Jesus. Conceito básico, simples, que todos deveriam saber, mas que muitas vezes nós nos afastamos. E esta é uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha em relação às igrejas da Galácia. A carta aqui aos Gálatas, ela não é endereçada a uma igreja só, mas quando você pensa em a todos os irmãos e companheiros, versículo 2, às igrejas da Galácia. Então pense aqui numa carta que nós chamamos de carta circular. Ela passava por uma igreja, era lida perante os membros, depois ela circulava em outra igreja e assim contemplava todas as igrejas irmãs, no caso dessa região aqui, que foi fruto da plantação de igrejas do apóstolo Paulo durante a sua primeira viagem missionária. Fica como dever de casa você dar uma olhadinha lá no livro de Atos e ver a primeira viagem missionária de Paulo, e você verá que as igrejas da Galácia foram as primeiras igrejas plantadas durante esta viagem. Uma vez plantadas essas igrejas, então, sobre o firme fundamento do Evangelho, o que estava acontecendo nessas igrejas é que havia uma deturpação do ensino. Algumas pessoas, então, estavam querendo ensinar a essas igrejas de que o Evangelho é bom sim, de que Jesus Cristo é bom sim, mas você precisa de algo mais além do Evangelho. E muitos aqui
estavam querendo trazer a igreja de volta às práticas judaicas. Então, a lógica que estava se desenvolvendo nessas igrejas é de que Jesus Cristo veio, morreu, pagou pelos seus pecados, mas você tem que se circuncidar. Jesus Cristo veio, morreu, pagou pelos seus pecados, mas você tem que guardar dias santos, dietas, enfim, uma busca por um acréscimo ao Evangelho, além dos fundamentos que foram plantados. E por causa disso, então, é que o apóstolo Paulo escreve esta carta, procurando mostrar a esses irmãos o verdadeiro Evangelho, a suficiência do Evangelho para a saúde da igreja, não sendo necessário nenhum acréscimo. E é sobre isso que nós falaremos nessa noite e continuaremos domingo que vem. Se você quer pegar um título, coloque simplesmente o Evangelho é suficiente para a igreja. Simplesmente o Evangelho é suficiente para a igreja. E como o apóstolo Paulo, então, argumenta em torno, ou desenvolve esse argumento? Se você olhar aí no versículo 1, primeiramente ele traz a origem da sua autoridade. Evidentemente, esses líderes das igrejas da Galácia estavam deturpando a autoridade ou contestando a autoridade do apóstolo Paulo, dizendo que ele era um apóstolo autoproclamado ou que ele não era um apóstolo digno de dar ordens ou de orientar as igrejas com o evangelho. É por isso que no versículo 1 ele fala: apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou. O que ele traz aqui é muito interessante, porque um dos argumentos, que várias pessoas têm, agora que vai chegar o período eleitoral, isso é um argumento clássico. Em todo debate, quando o argumento é fraco, você procura desacreditar o seu oponente. Isso é um clássico. Eu sou ladrão, mas você também é mais ou menos assim. Eu sou ladrão, mas você bateu o carro. E as pessoas então tentam desacreditar o outro e não o argumento. E é isso que era feito com o apóstolo Paulo. Então aqui ele fala que a origem do apóstolo Paulo, ou do apostolado dele, não é a origem por reconhecimento humano. E se você conhece a história de conversão do apóstolo Paulo, lembre-se disso, que no caminho de Damasco o Senhor Jesus apareceu pessoalmente a ele. E ele vai falar nas outras cartas, vai dizer: quanto a mim, como um nascido fora do tempo, fui chamado para ser apóstolo. E ele cumpriu, mesmo que posteriormente, todos os requisitos do apostolado, inclusive vendo o Senhor Jesus ressurreto, e foi reconhecido pelos demais. Então, quando ele traz essa questão de que o apostolado dele tem origem em Deus Pai e em Jesus Cristo, seu Filho, é muito importante, meus irmãos. Por quê? Via de regra, muitos líderes vivem em função da aprovação de terceiros. A tendência de nós sermos pastores e líderes que moldam os seus ministérios em função da aprovação e da bajulação de terceiros é muito grande, principalmente em tempos de redes sociais, não é verdade? Ser um pastor de acordo com a vontade dos homens é uma tentação, para ganhar likes, para ganhar bajulações ou coisas do tipo. Mas nós nunca devemos nos esquecer que não apenas pastores, mas qualquer pessoa que exerce liderança na igreja, ele o faz segundo a vontade de Deus e deve prestar contas a Deus, sempre de forma amorosa aos irmãos e à igreja que pastoreia, mas lembremos que nós submetemos-nos àquilo que o Senhor requer de nós e não às expectativas de terceiros. Mesmo porque atender a expectativas de terceiros para manter-se no ministério é um tiro no pé, porque os terceiros são extremamente volúveis, não é verdade? Tem gente de tudo quanto é tipo, e se você quiser agradar esse daí, você acaba virando um Frankenstein, não é? Então, essa é a grande questão que Paulo traz para a autoridade do seu apostolado. Foi Deus que me chamou, e é isso que conforta o meu coração, e é isso que me dá a autoridade a falar com vocês, e não o reconhecimento. Não é o meu currículo Lattes que me faz alguém com autoridade para falar com vocês, mas o chamado de Deus para que eu seja apóstolo. Uma segunda característica interessante que nós observamos no texto aqui é que o amor e o pastoreio dessa igreja, o cuidado para com ela, não era exclusivo do apóstolo Paulo. Se você olha aí na introdução, não apenas Paulo se dirige a esta igreja, mas ele fala: e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia.
Não é bonito isso? Talvez nós podemos imaginar a cena de Paulo escrevendo esta carta, com alguns companheiros ao lado, alguns que estiveram com ele ao longo da caminhada, Simão, Lúcio, Manaém e Saulo, enfim, Paulo teve muitos companheiros de ministério, Barnabé, e talvez esses expressavam seu cuidado, seu carinho para com esta igreja. Isso aqui traz uma aplicação muito grande para nós enquanto igreja também, sabermos que se preocupam conosco não apenas aqueles que são membros da igreja local, mas quando você faz parte de uma comunidade cristã espalhada pela face da terra, você sabe que outros se preocupam com você. É tão belo quando nós vemos as palavras de Jesus em João 10, quando ele se apresenta como bom pastor, quando ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim convém chamá-las, então haverá um só rebanho e um só pastor. Isso é muito belo. Saber que há crentes na Nova Zelândia, na Austrália, há crentes na América do Sul, há crentes na Europa, há crentes no Oriente Médio, todos eles que confessam a Jesus Cristo como Senhor, são solidários conosco e temos um elo fraternal de preocupação para com aqueles que estão nos acompanhando. Isto é muito importante. Mas Paulo então vai caminhando aqui e agora ele vai para a saudação. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A saudação paulina aqui ela é muito interessante, ela traz algumas peculiaridades em relação às saudações comuns que você poderia ter. Os gregos, por exemplo, contemporâneos aqui, eles tinham o hábito de simplesmente dizer alegria, ou que seja o seu dia alegre. Um judeu tradicional, ele iria saudar o outro com a paz, o shalom, o que não é de todo errado também. Só que Paulo trabalha com dois termos aqui, a graça e a paz. Porque Paulo entende que a fonte da nossa paz é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só podem viver em paz aqueles que têm o conceito do que é graça, favor não merecido que nós recebemos de Deus. E uma vez a tomada de consciência desta graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, essa consciência da graça é que gera paz em nós. Muitos crentes não têm paz na sua vida porque não tomaram consciência dessa graça. Muitos crentes tentam viver pela salvação pelas obras, naquele relacionamento, como se fosse um dos rituais mais antigos. Eu tenho que fazer oferendas à divindade, a fim de que ela não fique enfurecida e não me puna com os seus poderes, ou que ela se agrade de mim. E isso não é fruto apenas das religiões primitivas. Isso só vai tomar versões atuais, novas vestidas aí, em que muitos pregam uma salvação pelas obras, ou um relacionamento pelas obras para com Deus, e colocam fardos muito grandes sobre as pessoas. Você já viu pessoas que não são capazes de viver em paz, mesmo frequentando uma igreja? Vivem de campanha em campanha, vivem de carnê em carnê, de rosa em rosa, de sal em sal, de óleo em óleo, e por aí vai, né? A lista de atrocidades é enorme na vida dessas pessoas, e elas podem ter tudo, menos paz, porque a busca por se relacionar com Deus por intermédio de obras, a busca por atingir uma pontuação, a fim de que você possa ser merecedor de algo do eterno que desça do alto, pode gerar tudo na vida da pessoa, menos paz. Mas quando você entende que a salvação, que a obra do Evangelho é de graça, isso gera uma paz tão grande. Eu não entro mais nessa paranoia de compensação, de pontuação diante de Deus. Eu simplesmente tomo consciência daquilo que Cristo fez por mim, e diante dessa consciência, mesmo eu não merecendo aquilo que Ele fez por mim, isso me gera uma paz tão grande. É por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Só esses que tomam consciência dessa graça, só esses que tomam consciência dessa justificação por meio da fé em Cristo, é que são capazes de viver em paz.
Quem não tem consciência disso vive numa paranoia espiritual muito grande, muitas vezes mesmo frequentando uma igreja. E ele vai caminhando então que a origem dessa graça e dessa paz é o Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, apontando então para de onde provém esse evangelho e a paz. Essa na realidade é a doutrina bíblica da salvação. E agora no versículo 4 eu quero que você entenda o seguinte: talvez aqui esteja a síntese daquilo que todo crente deveria saber. Porque uma vez que nós somos evangélicos, a pergunta que eu te faço: o que é o evangelho? Talvez você tenha sido educado na escola dominical e prontamente você responda como seus filhos: o evangelho é a boa notícia. Mas que boa notícia? Como é que você sabe que a notícia é boa? E para você ter consciência da boa notícia, você tem que ter noção do seu estado ruim. Porque a notícia só é boa para quem está no estado ruim. A consciência do estado é essencial, né? Uma coisa é eu te oferecer água na temperatura de hoje. Água é bom? É, verdade, muito bom. Todos nós precisamos de água e temos sede. Deixa eu te oferecer água naquela onda de calor. 40 graus. Eu enfrentei 44 lá no MS em algumas ocasiões. A água tem valor de ouro. Aí você entende que a água é boa. E a mesma coisa em relação ao evangelho. A consciência do seu estado anterior à boa notícia é que torna ela valiosa no presente. Então, o que é o evangelho? Ele é a boa notícia? É. Mas ele é a boa notícia não é para indivíduos que precisavam ser melhorados, mas é para indivíduos que estavam mortos em seus delitos e pecados, sem Deus neste mundo, separados da aliança, andando segundo o príncipe da potestade do ar. Essa é a boa notícia por causa do nosso estado anterior. Né? Uma coisa é você receber remédio para uma gripe e se sentir melhor, é bom. Outra coisa é você ter a notícia de que abriu os olhos depois de que você estava numa UTI. E o evangelho é a boa notícia de Cristo abrir os olhos, não para aqueles que estavam na UTI, mas para aqueles que tinham o seu atestado de óbito espiritual decretado. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. E que uma vez estavam mortos espiritualmente, foram resgatados por meio de Jesus Cristo. Aí o versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. É muito interessante essa palavra desarraigar. É a mesma palavra que Jesus usa, por exemplo, naquela passagem que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Desarraigai-o de você. É o mesmo teor. A lógica de Jesus aqui, do apóstolo Paulo em relação à obra de Cristo, é que nós estávamos arraigados pelo pecado e Cristo nos arranca literalmente das garras do inimigo. E aí então, por meio do seu sacrifício voluntário, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, e segundo o projeto de Deus, a vontade de Deus, nosso Pai. Isso é o evangelho. Cristo substituindo-nos naquele peso que deveria estar sobre nós com toda a justiça. E quando nós entendemos isso, a substituição, Cristo estar no nosso lugar, é que nós começamos a tomar consciência daquilo que é o evangelho. Não se esqueça disso. O evangelho é a boa notícia para aqueles que nasceram com a má notícia espiritual de que estavam mortos em seus delitos e pecados, mereciam a condenação, mas Deus, sendo rico em misericórdia, mandou Jesus Cristo, o qual se entregou pelos nossos pecados segundo a vontade de Deus. E isso o que gera em nós graça, ou louvor, versículo 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A noção do que é o evangelho, do que é este mundo, olha o termo que Paulo usa para este mundo perverso. Não flerte com o pensamento do mundo e não pense que você pode ser equilibrado em relação aos prazeres do mundo, porque esse mundo é mau. Mesmo que ele tenha um verniz de bondade, ele é mau para com os filhos de Deus.
e por causa disso, então, só resta-nos adorá-lo. Depois de fazer essa exposição do que é o Evangelho, né, ele começa a carta, né, mostrando quem ele é, a sua autoridade, os irmãos que congratulam e o que é o Evangelho, a origem do Evangelho. Ele passa a tratar do problema das igrejas da Galácia, e olha o versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Literalmente aqui estáis passando, algumas traduções vão dizer que estáis abandonando, talvez seja um termo. Passando era um termo utilizado para soldados que mudavam para o lado do inimigo, desertores. Então o que Paulo está dizendo aqui não é um termo leve. Paulo está falando como se você estivesse abandonando o exército de Cristo e indo para o outro lado. E isso estava acontecendo com uma certa velocidade, porque Paulo utiliza o termo tão depressa. Lembremos que essa igreja tinha sido plantada poucos anos antes pelo apóstolo Paulo, né? Aquele que talvez tenha sido um dos grandes homens de Deus, ou foi um dos grandes homens de Deus na plantação das igrejas, mas parece que as pessoas têm memória fraca, ou as pessoas talvez em buscas de novidades acabam esquecendo os fundamentos da vida cristã. Então ele vai continuando que esse abandono do evangelho está acontecendo de uma forma rápida para outro evangelho. E quem é o agente desse evangelho? Olha o versículo 7, que não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui é interessante, a origem desses inimigos do evangelho não é uma origem externa. Paulo não está falando que os filósofos gregos estão atacando a igreja. Paulo não está falando que os costumes do Império Romano estão atacando a igreja. Esses até podem ser alguns agentes de ataque. Mas Paulo está falando que algum dentre vós, alguns que estão dentro da igreja, estão pervertendo o evangelho. Então a atenção da igreja tem que ser também, além dos elementos externos que são inimigos declarados, mas muitas vezes o diabo coloca muitos agentes secretos dentro da igreja procurando perverter o evangelho. E veja bem que a forma de perversão do evangelho aqui não é um convite ao abandono. O versículo 8 deixa bem claro que eles pervertem o evangelho querendo colocar que além daquilo que tinha sido recebido, eles precisam de algo além. A parte B do versículo 8. Vindo do céu, um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Então veja bem, o ataque à igreja não era um ataque de substituição imediata do evangelho, mas era um ataque de acréscimo àquilo que a igreja já tinha. Era uma forma muito sutil, de você destruir os fundamentos. E é interessante o versículo 8, quando ele diz que ainda que nós, ou seja, nós, o apóstolo Paulo e os meus companheiros, ou um anjo vindo do céu, vos pregue além do evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, toda e qualquer palavra que vá além daquilo que já foi pregado para vocês anteriormente é interessante. Também é interessante quando Paulo diz que, ao dizer nós, ele se inclui como uma autoridade humana que também deve ser avaliada segundo os próprios critérios. E isso é interessante, Em tempos de falsos apóstolos, muitos líderes não se submetem aos critérios que eles colocam sobre os próprios membros. É muito interessante isso, Tem muito líder religioso aí que, sei lá, não gosta que o crente vá nem à praia, mas ele gosta de uma piscina de ondas no condomínio dele ou alguma coisa do tipo, A régua para a membresia é diferente da régua que ele aplica à vida pessoal. Paulo não faz isso. Paulo faz o contrário. E eu te digo que se alguém avançar no evangelho, mesmo que eu, é claro que ele está usando aqui de uma hipérbole, de uma situação hipotética, mas ele diga, mesmo que eu um dia apareça aqui
pregando algo além dos fundamentos que foram pregados, que seja amaldiçoado, ou seja, anátema. Então isso é interessante quando ele coloca assim, mesmo um anjo vindo do céu. E aqui você tem um outro alerta. Não são poucas as igrejas ou os líderes que baseiam seus ensinos ou sustentam a sua liderança a partir de revelações de anjos. Não é verdade? Eis que Deus me revelou, e aí vem um monte de coisas, geralmente para colocar um fardo sobre as costas das pessoas, né? Ou para usar de manipulação para com os indivíduos. E é interessante que a revelação nunca vem para a autocorreção, é sempre para terceiros, né? Chega a ser interessante isso, né? E Paulo fala que isso, mesmo que isso seja verdadeiro talvez, mas se essa revelação for verdadeira, se ela for além do evangelho, que ela seja anátema. O que Paulo está dizendo aqui é que a mensagem revelada, já pregada, e preste atenção, né? Além, quando ele usa o termo aqui, ó, além do que eu vos tenha pregado. Então presta atenção. A herança do evangelho, o tesouro do evangelho chegou às igrejas da Galácia por meio da pregação. O instrumento que Deus escolheu para converter corações endurecidos foi a pregação, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é por meio de revelação, não é por meio de seres espirituais estranhos, que existem, têm o seu ministério, mas com certeza não é de trazer novas revelações para a igreja. Então isso é muito interessante, meus amados irmãos. Às vezes muitas igrejas ingressam num verdadeiro ministério esotérico, né, com revelações de todas as formas e caminhando de todas as maneiras. E quando Paulo diz que o evangelho puro e simples é suficiente para a vida da igreja. E aí no versículo 9 ele repete: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Isto posto, meus irmãos, diante dessas advertências que o apóstolo Paulo traz às igrejas da Galácia, eu creio que nós temos algumas lições também. Pastores e membros devem ficar atentos a muitos quesitos. E o primeiro deles é que a nossa responsabilidade como ouvintes. Paulo vai dizer, e no desenvolver da carta você vai ver, que ele vai chamar muito a atenção pela falta de zelo de quem ouvia essas coisas e não repudiava, porque o conhecimento já tinha sido dado na plantação da igreja. Então há uma obrigação de ter um ouvido seletivo para aquilo que é pregado. Líderes também têm que ser muito responsáveis a quem se entrega o púlpito da igreja ou o microfone, antes de ficar correndo o risco, né, de entregar microfones ou oportunidades a pessoas irresponsáveis naquilo que falam, cheia de revelações, sendo que o evangelho é suficiente. Uma outra questão que a gente tem que observar é como que a gente tem que estar alerta, como que uma igreja, mesmo sendo plantada por um grande pastor e mesmo tendo fundamentos tão sólidos, é capaz de se desvirtuar. Quando ele fala no versículo 6, que estáis passando tão depressa. Aquilo que talvez levou décadas para ser construído, tenha se perdido ou está se perdendo em pouco tempo. Então a atenção à igreja tem que ser grande, porque o perigo de se desvirtuar é muito grande. A atenção tem que ser constante. Um bom começo não é garantia de uma continuidade na firmeza. Outra coisa interessante, agora principalmente os líderes, é que notem ou estejam atentos que as igrejas são imperfeitas e que, portanto, vamos trazer aqui para o nosso lado, né, pastores e presbíteros, como cuidadores do rebanho que nós temos que ter essa noção também da imperfeição das nossas igrejas e a disposição em corrigir a rota e avaliar simplesmente pelo bom e puro evangelho. A você, como membro também, avalie primeiramente a sua igreja, e o critério
Não pela cor da parede, não pelo ar-condicionado, não pela fofura, digamos assim, do banco. Isso aí é muito bom, né? Conforto e tecnologia sempre são bem-vindos. Mas a régua que torna uma igreja saudável, aceitável, não é uma régua estética ou de conforto, mas é a régua da presença do Evangelho. Quando você visitar uma igreja e quiser avaliá-la, faça a seguinte pergunta: o quanto do Evangelho foi pregado? O quanto do Evangelho foi cantado? O quanto do Evangelho, a obra do Senhor Jesus Cristo, foi apresentada às pessoas? O quanto o pregador falou de si ou falou da pessoa de Jesus Cristo? Esse é o prumo. Essa é a régua com que nós devemos avaliar a igreja. Às vezes nós nos encantamos com as coisas secundárias, que, repito, são muito bem-vindas, né? Boa música, conforto, arquitetura bonita, mas não é o pilar ou o critério central com que nós devemos avaliar as igrejas, ou seja como membros, seja como pastores. O zelo tem que ser pelo Evangelho. E por que entender o verdadeiro Evangelho importa? Porque abandonar o Evangelho é a mesma coisa que abandonar a graça ou abandonar a pessoa de Jesus Cristo. Porque outro Evangelho, e isso é interessante no versículo 6 e 7, o qual não é outro, e sim, né, ele fala da questão da perturbação e da perversão do Evangelho. Na realidade não existe outro Evangelho, existe apenas falso Evangelho em contraposição ao verdadeiro Evangelho. E mais ainda, abandonar o verdadeiro Evangelho gera maldição. Maldito seja, ou seja, anátema, todos aqueles que vão além daquilo que vos foi pregado e ensinado. Que Deus tenha misericórdia de nós, seja enquanto membros, seja enquanto líderes, mas que nós sejamos zelosos em viver, em pregar e apresentar o verdadeiro Evangelho às pessoas, em cantar o verdadeiro Evangelho, e que estejamos sempre atentos, com os ouvidos seletivos, àquilo que nos é apresentado, a fim de que não nos desvirtuemos e não necessitamos de nada além daquilo que nos foi dado. O que é o Evangelho? É a boa notícia para aqueles que tinham a má notícia da perdição e morte espiritual, e que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos resgatar, e nós ressuscitamos com Ele, e Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos e levar a sua igreja com Ele. Esta é a boa notícia, e é isso que nos faz caminhar, e é isso que sustenta a igreja. Louvemos a esse Deus e agradecemos pela sua obra em nossas vidas. Amém?